Então, boa noite a todos. Meu nome é Poliana Loverbeck, para quem não me conhece ainda. Eu sou consteladora familiar sistêmica, sou facilitadora também em constelação, dou alguns cursos, né? E também sou enfermeira de profissão, né? Com tanta coisa aí que a gente vai agrupando, agregando na nossa vida, na nossa caminhada. E a gente tem um projeto de vivência sistêmica, que iniciou o ano passado, né? E geralmente a gente faz às quintas-feiras. E agora, através desse projeto, algumas pessoas participam, alguns alunos também, né? Terapeutas, que trazem não só da área da constelação, como diversas áreas, né? Que procuram e a gente acaba fazendo uma parceria da gente se divulgar, né? Acho que a gente está numa área tão bonita que é a área da cura, né? Então, acho que cada um vai fazendo um pouquinho, a gente vai se curando completamente, a gente vai se divulgando também o trabalho de todos aqui, né? Então, é esse que é o intuito, né? O intuito dessa vivência é a gente curar o corpo, curar a alma, né? Curar o espírito. Então, quando a gente vem para cá, então a gente estava num trabalho já programado, né? Foram 9 semanas consecutivas, só teve uma falhinha que foi um feriado, e no último a gente deu exercícios, né? A Érica foi bem legal, e agora a gente resolveu expandir um pouco mais o projeto e continuar, né? Então, de forma contínua, até, vamos dizer, até o final do ano, e depois a gente vai vendo como vai ficando, né? Então, trabalho com parcerias também, pessoas que queiram mostrar o seu trabalho, né? Os alunos também que estão fazendo cursos e querem se desenvolver. Então, a gente tem esse espaço aqui bastante legal, e a gente trabalha, fala sobre alguns determinados temas, e também a gente trabalha alguns exercícios, né? Então, tem exercícios que a gente faz de forma individual, tem exercícios que a gente faz em grupo, né? E não só da constelação, mas como outras terapias, conforme eu falei aqui para vocês. E hoje, né, depois que a gente teve a aula da Érica falando um pouquinho sobre o exercício, a forma correta, né? Quem está lá no grupo, a gente tem um grupo de vivência, tem acesso a esses vídeos, como esse daqui também, que vai estar disponível lá para vocês, quem não poder estar assistindo hoje e quiser assistir posteriormente, ou até mesmo para as pessoas que não conseguiram participar ou quer rever alguma parte, fazer o exercício novamente, a gente consegue olhar para isso daqui. E um dos pontos que a gente, às vezes, trata na constelação, a gente, mas não é tão, assim, elencado dentro de alguns cursos de formação, é a questão da alimentação, né? E que às vezes acaba sendo falho um pouquinho no processo do constelador a respeito desse tema. É um tema que poucas pessoas ainda sabem que pode procurar, né? Que é a respeito da alimentação, a respeito do emagrecimento, né? Tanto pela falta quanto pela escassez da alimentação. Então, a gente vê diversas questões da saúde que isso pode estar afetando, né? Então, a gente olha tanto para aquela pessoa que é magrinha demais e tem problemas relacionados a, por exemplo, a bulimia, quanto aquelas pessoas que têm obesidade de grau 3, grau mórbida, né? E aonde isso se iniciou? Que aí a gente consegue olhar uma visão um pouco mais sistêmica, né? Olhar para tudo isso daí. E através disso daí, o que a constelação ela tem a ver com o emagrecimento? Então, algumas de vocês, por exemplo, pode estar se perguntando agora, se isso tem a ver com a minha questão psicológica, a minha questão psicossocial. Sim, tem pessoas que, por exemplo, fazem diversos tratamentos, né? Tanto tratamentos estéticos quanto tratamentos cirúrgicos, e o corpo ele não se adapta, né, a essa nova forma.
ele já tem na própria mente, é como se eu me visse sempre gorda, né? Ou eu sempre me visse magra. Então, eu falo como consteladora, assim, que as pessoas procuram, assim, Poliana, eu sou muito magra, né? Parece que eu não tenho força, né? Ou ao contrário também. Poliana, ó, eu tô num processo que eu só engorda, já fiz de tudo, já fiz diversos tratamentos, né? Estou procurando um tratamento cirúrgico, mas ainda eu não consigo ter resultado. O médico falou para mim que eu preciso emagrecer de alguma forma, né? Para eu até me tratar, que a gente sabe que se fizer um tratamento cirúrgico, por exemplo, de uma cirurgia bariátrica, e se a pessoa não tiver com a mente em equilíbrio, esse processo cirúrgico pode ser perdido daqui a uns anos, né? A pessoa vai voltar a comer como ela comia antes, né? Tratar o alimento da mesma forma, ela não vai entender, não vai processar, porque o problema está onde? Está aqui na cabeça, né? No cérebro. E eu vou um pouquinho mais além, que o problema está na alma, né? Então, a gente olha para esse lado mais sistêmico, né? O corpo e a alma, né, da pessoa. E quando a gente trata a alma, quando a gente trata o nosso espírito, as coisas começam a fluir melhor. Você começa a entender. Quem aqui de vocês teve questões na infância, alguma fala que vocês ouviram falando a respeito de assim, você tem que comer, porque se você não comer, você vai ficar fraquinha. Quem pode contar um pouquinho mais alguma fala que ouviu a avó falando, a mãe, né? Se você não comer isso, você vai ficar doente, menino. Quem quer fazer algum comentário a respeito disso? Lá em casa tinha até na geladeira aqueles biotônico batido com não sei mais quantas coisas para abrir o apetite. Tinha. Para abrir o apetite, é verdade. Nossa, também muito biotônico. Tinha um outro remédio também, que ele tinha, era um frasco grandão, assim, ai, dá até arrepio. Tinha um homem com peixe segurando. Aquele negócio era ruim Emulsão demais. Scott. Emulsão Scott. Isso! Ai, Eu usei muito. Polly, eu usei muito para minhas filhas. Tem que comer tudo, tem que comer tudo. Ai, que coisa. Nossa. Tem que comer tudo, né? Aí E depois... hoje, Polly, as duas fizeram cirurgia bariátrica, as duas. E o meu filho está com 140 quilos. Então, E eu, há 4 anos atrás, estava com 102, quando eu comprei o processo, né? Quando eu comecei esse processo aqui, né? Eu estava com 102 quilos. Aí eu comecei nesse processo e eu perdi 20 quilos. E não fiz bariátrica. Olha só. E hoje eu consigo manter. Quando eu engordo 1, 2 quilinhos, na mesma semana eu já perco. Tranquilo, com tratamento, né? Da cura da alma. Que legal, Maria Cristina, bem legal mesmo. E esse é o processo que a gente vem buscar, né? Algumas pessoas, é bom falar assim que algumas pessoas estão preparadas para olhar para esse processo e outras ainda não, precisam de algum auxílio, né? E eu falo assim, diversas terapias pode estar auxiliando, não só como a constelação familiar, como outras também. Né? A gente viu lá, por exemplo, a Érica trouxe na aula dela, na vivência dela, e para você fazer... A Érica tá aí, ó. Tá com a câmera fechada, mas ela tá aí. Veio me supervisionar para ver se eu não vou falar besteira. Eu fico fugindo da Érica, né, nos exercícios dela, e ela traz uma questão que eu acho que é bastante importante, né, da gente, quando vai fazer por exemplo, um exercício, a gente se monitorar, né, a gente não pode fazer nem de mais e nem de menos, tem que ser equilibrado, né, e para isso a gente tem que olhar o nosso corpo, né, olhar para ver se a nossa pressão não está aumentando, os nossos batimentos cardíacos, né, então a gente olha para uma questão sistêmica, né, para tudo, o meu corpo vai aguentar,
né, essa bomba que eu estou levando? E quando eu falo isso, é até mesmo a respeito de grandes medicações que a gente olha para essa questão, né? Então, será que o nosso corpo aguenta tudo isso, né, que está sendo trazido para nós? Uma questão que eu quero iniciar falando aqui, né, dessa parte sistêmica, é em relação também que a gente, na constelação, a gente olha para as funções, função pai e função mãe, né? Quando a gente olha para essas funções, algumas das coisas estão mais predispostas, né? Por exemplo, quem tem problema a respeito com a alimentação, às vezes é interessante para olhar para uma questão da mãe, porque a mãe é aquela que nutre, né? O nosso primeiro alimento vem aonde? Dentro da placenta da mãe, né? Então a mãe passa os nutrientes, né, dela, que ela através da alimentação, para a placenta, e esse bebê ele vai crescendo. Então essa é a primeira forma de nutrição, é da mãe que ali vem. Depois vem a amamentação, né? Tanto o leite materno quanto o leite artificial, né? Que às vezes tem mãe que não consegue amamentar o filho. Então, esse processo da amamentação, né, esse gerir, esse nutrir, né? Então, se a mãe, por exemplo, ela é muito raquítica, muito magra, às vezes ela não tem o alimento suficiente para aquela criança, a grosso modo, né, na visão dela, para, por exemplo, nutrir aquela criança para aquela criança se desenvolver, né? Uma questão de, às vezes, um não que a mãe dá a respeito de um alimento, ó, faz isso, não faz aquilo, você precisa comer. Então, todas essas falas que é trazido, principalmente durante a infância, isso pode trazer questões relacionadas à alimentação no futuro, né? Então, tanto para o mais quanto para o menos, né? Então, a criança ser muito raquítica ou a criança ser muito gorda, né? O adulto também, nessa questão, dessa obesidade. Então, assim, o que eu falo? Então quer dizer que todas as pessoas gordas têm problemas relacionados com a mãe. Não, mas é uma predisposição a gente olhar para essa mãe. Quando a gente olha para essa mãe, a gente vê uma questão que às vezes pode ter tido, por exemplo, um trauma nessa gestação, né? Um filho que às vezes recebeu um não dessa mãe, que precisou, a criança queria um alimento e essa criança não teve, né, esse alimento. Então, a forma com que essa criança recebeu, e aí a gente ressignifica tudo isso daí e vê que a criança olhava aquele alimento de uma forma infantilizada. Aquele momento ela não estava preparada para receber o não, mas hoje ela entende que foi uma situação que a família, infelizmente, teve que passar. Ou a percepção do adulto enxerga de uma forma diferente, né? Quantas e quantas famílias na história, né? Se a gente for falar a questão dos nossos ancestrais, as nossas famílias passaram fome, né? Por exemplo, eu tenho a minha ancestralidade, são alemães e italianos, né? Eu sei que na família da minha avó, família de italiano, teve uma época que não tinha o que comer, se a gente for ver nas gerações passadas, né? Você vai na casa da avó, é aquela fartura, aquele banquete que você fala assim, às vezes você vai lá em 5, 6 pessoas para se alimentar e aquelas pessoas acabam a comida como se fosse para uma semana, o tanto de comida que sobra, né? E quando a gente vai olhar para esse histórico aí, é porque um dia faltou. Então, o medo de faltar a comida é muito grande, né? Esse medo é muito grande. Então, por isso que a gente olha para todo esse contexto, né? É verdade, Poliana, que você está falando, porque eu passei por isso. E eu tinha medo, eu sonhava, quando tinha um almoço, um jantar, eu sonhava que faltava comida. Eu sonhava que faltava comida. Sabe, tinha pesadelo. E o que eu fazia? Um monte para sobrar. Um monte para sobrar, né?
E é importante a gente ver para esse equilíbrio. O que eu preciso para o meu corpo se sustentar, né? E hoje a alimentação, ela chega na nossa mesa de uma forma muito mais fácil, né? Antigamente, as pessoas, os meus avós, por exemplo, se quisessem comer, tinham que plantar, senão não tinham o que comer. Eu mesmo trabalhei com populações indígenas, né? Então, às vezes, se a família não saía, se o pai, aquele patriarca daquele núcleo familiar não saísse para pescar e para caçar, não tinha o que comer, né? Não tinha o que comer, né? Então, são questões que isso daí vai causando ou não traumas nas pessoas, né? Então, assim, então quer dizer que todo gordinho, Poliana, é triste? Não, eu sou fofinha e sou feliz, né? Então, assim, é a forma com que a gente olha para isso daí. Por exemplo, minha filha, eu vejo que ela puxou uma grande coisa minha, que é de levar as coisas para a positividade, né? Eu não sei se vocês conhecem a história da Poliana, a história do jogo do contente. É aquela historinha infantil, né? De tentar ver tudo na vida de forma positiva. Então, assim, eu tive que levar ela no oftalmologista e ela ficou muito feliz porque ela ia no oftalmo e ela ia usar óculos, né? E assim, hoje ela é criança, mas se ela conseguir levar essa positividade, por exemplo, para a adolescência, ela não vai nem ligar para isso, né? Gente, eu coloquei aquele freio, hoje não existe mais isso, aquele aparelho de freio, eu usava óculos. Eu quase não tenho nenhuma foto, mas eu achava o máximo, eu achava eu diferente de tudo e de todas, né? Desfilava com aquele freio, eu falo assim, hoje eu fico pensando, né? Olha como que eram as coisas, né? Eu achava lindo, usava óculos, nossa, vou pôr óculos, e aparelho, nossa, que coisa linda. Eu falo assim, olha como que é. E engraçado que esses tempos atrás, eu fui conversar com uma pessoa, ela olhou para mim e falou, olha aqui, meus dentes são bonitos, né? Já foram mais bonitos, hoje tá um pouquinho mais escuro, mas um tempo atrás, uma pessoa falou assim, você tá falando dos dentes, né? Que eu falei alguma coisa positiva para ela, de um tratamento que ela ia fazer. Você tá falando dos dentes porque os seus dentes são bonitos. Aí eu falei assim, então, mas isso daqui porque teve uma causa. Sabe aqueles dentes tipo vampiro? Meu dente era daquele jeito. Eu, por um longo tempo da minha vida, eu tive aqueles dentes. Gente, eu achava o máximo, eu achava, bem naquela época da novela Vamp, eu achava aquela coisa mais linda, né? Então, assim, a importância de trazer desde a infância a questão positiva das coisas, né? A gente tem que pensar numa questão de saúde, tá? Não estou falando que ser gordo ou muito magro é bonito isso daí. Claro, a gente tem que pensar numa questão de saúde, mas vai também de como a pessoa se vê, como que você se olha no espelho, você se acha bonito, você se acha feio. O importante é você se achar, né? Você se achar uma pessoa especial, você se achar uma pessoa bonita, né? Então, quando a gente fala dessas questões dentro da constelação, né? Depois eu vou compartilhar com vocês lá no grupo, quem está lá no grupo da vivência, um artigo que eu escrevi bem simplesinho, que é o direito de comer, né? O que acontece com algumas pessoas que não conseguem emagrecer, né? E a gente olha para todas essas questões dentro de um campo fenomenológico, né? Como que é esse comportamento? O que aconteceu na minha gestação, na minha infância? Eu tive algum trauma na minha adolescência que me fez eu comportar dessa forma? Uma outra questão também que acontece são questões de abusos, né? A gente tem diversos problemas de obesidade mórbida, que a gente olha para trás, né, e vê que foram pessoas que foram abusadas na infância, na adolescência, até mesmo na fase adulta. Então, tem uma questão muito séria relacionada ao abuso também, para a gente poder ver. Então... Ô, Poli, deixa eu comentar sobre esse que você falou, sobre o abuso aí.
Quando eu voltei a estudar, eu já era adulta, né? Já tinha 3 filhos quando eu voltei a estudar. E numa noite, eu estava vindo da escola, né? Na época era supletivo, e eu fui atacada por um estuprador, e ele me levou para um lugar, né? E chegando lá, tinha uns mendigos no lugar, e ele não conseguiu entrar comigo, ele voltou para a pista. Quando ele voltou para a pista comigo, com uma faca, né? Veio uma voz em mim, né, para mim fugir, e eu dei um arranco nele e consegui fugir, né? E desse dia em diante, eu fiquei com tanto trauma que eu só andava de calça jeans e camiseta bem comprida, para esconder o meu corpo. E nessa época eu comecei a engordar. E quanto tempo depois você, hoje, abertamente numa sala, você fala sobre isso, né? Como assim, não com uma naturalidade, mas de uma forma mais leve, né? É esse Mais processo quando a leve. gente olha, onde você consegue emagrecer por conta disso, né? De você, assim, entender o que passou, né? E ressignificar tudo isso. Aí você traz o seu corpo de uma forma que você se sinta bem, que você se sente melhor, né? Na época foi difícil, né? Depressão, síndrome do pânico, medo, né? Tudo aquelas coisas todas, né? Então, fica sequela e tudo, e eu só fui me curar há 4, 5 anos atrás. Sim, legal. Gratidão pelo depoimento. Então, quando a gente olha para a obesidade, a gente tem que pensar na questão da onde partiu, qual que foi o princípio dessa obesidade, né? O que está acontecendo na vida dessa pessoa? Então, parem e olhem para você, né? A minha obesidade ou meu emagrecimento, eu sou muito magra, né? A nível de não ter força, né? Tem pessoas que vinculam a obesidade como se eu emagrecer, eu vou perder minha força está aqui, né? Então é muito importante a gente olhar para a vida dessa pessoa, para a minha vida, o que está acontecendo, né? Então, quando eu vou fazer um atendimento relacionado à obesidade, como que você se sente? Como que você gostaria de estar? Né? Você está bem assim? Então vamos fazer esse alinhamento. Se você, mas as pessoas falam de mim, mas o que você acha? Então, você não quer emagrecer, porque às vezes, se a pessoa perder, ela emagrecer, ela vai se sentir mais fraca. Então, uma questão que a gente olha para o sistêmico como um todo, né? Como que acontece esses movimentos, né? Muitas vezes que a gente não enxerga. Porque a gente realiza o acesso a algo muito mais profundo do que a gente está vendo, né? A gente dá um passinho para trás para a gente poder olhar a pessoa de uma forma sistêmica, para a gente poder se olhar, né? Então, às vezes, é necessário que a pessoa ela não se olhe só para si, mas ela olha para todo o seu sistema, para toda essa dinâmica de que está atuando, né? Aquele caso que eu falei da ancestralidade, né? Dos meus antepassados que passaram fome, né? Então, a gente pega e olha o contexto como um todo, né? E assim, somente, a gente faz a ressignificação de tudo isso, e a gente, se liberta, igual a Maria Cristina fez, se libertou, né? Ela queria emagrecer e conseguiu, né? E a questão não é só emagrecer, a questão é se manter, né? Emagrecer é fácil, mas e o se manter? Como se que manter? é? Então, é aí que pega. Porque todo mundo, a hora que dorme e põe a cabecinha no travesseiro, sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe da vida da outra pessoa, né? Cada um sabe de si. E quem sabe mais de nós como nós mesmos? Nós. Não tem ninguém que conhece mais eu do que eu. E quando a gente faz esse movimento de ressignificar, de olhar, a pessoa muda, né? Muda mediante ao alimento. Para que eu quero me alimentar? Né? Para que o alimento serve para mim? Ele serve para me satisfazer em qual sentido? No sentido psicológico, né? Hoje a gente sabe que, por exemplo, o chocolate, ele libera a endorfina, o hormônio da felicidade.
né? Então, para que eu estou precisando da endorfina, né? Para que eu estou precisando desse hormônio? Aonde eu não estou conseguindo atingir a minha felicidade por completo. Ou eu estou muito ansiosa, eu preciso disso daí, né? Então, a gente começa a olhar para onde está vindo a causa. Ou a causa foi uma questão de ancestralidade, né? Então, a gente olha para tudo isso daí e a gente consegue trazer, por exemplo, a constelação. Ela é uma ferramenta que ela pode sim trazer a solução, né? E essa solução nem sempre é parar de comer, né? Não é isso. Essa solução é a pessoa se enxergar como ela está, como você gostaria de estar. Você quer emagrecer? Você quer ter uma vida mais saudável? Né? Como que você se sente a respeito disso, né? Então, assim, tem alguns passo a passos que é importante a gente observar, não só mais mesmo, mas também pessoas que a gente está constelando, por exemplo. Uma questão, a gente deve sair do julgamento, não ir lá e apontar o dedo, oh, por que essa pessoa está assim, né? Quando a gente vê alguém, por exemplo, um obeso, um alcoólatra, uma pessoa que tem alguma dificuldade, né? É importante que a gente respeite essa pessoa, né? Porque dentro dessa pessoa, às vezes, por exemplo, tem um amor oculto, né? Tem algo muito profundo atuando nessa pessoa, né? Que tem um sistema familiar todo por trás, né? Estou honrando a minha família, tem questões de crenças limitantes, né? Então é preciso a gente olhar e a gente conhecer o que está acontecendo, para a gente saber por que aquela pessoa está passando por uma determinada situação. Uma outra questão também importante para a gente olhar para essa pessoa, se ela tem medo de alguma coisa, né? Às vezes, a dinâmica da obesidade, ela fica escondida atrás de uma pessoa que sempre fica com medo de uma certa situação. É como se fosse uma capa super protetora, né? Que eu não quero que me vejam dessa forma, né? E o medo acaba fazendo essa pessoa engordar. Então, é uma outra dinâmica também que está elencada com essa pessoa, né? Então, é importante a gente avaliar o que a gente está comendo, né? Se essa comida, por exemplo, que eu como, é para me alimentar ou a gente vai alimentar também os nossos ancestrais? O que é necessário a gente avaliar? Aquilo que a gente come não está sendo dobrado ou triplicado por alguém que já passou a fome lá no passado, né? Alguém que ficou excluído dentro do sistema, por que eu estou fazendo isso? Né? Então, às vezes, a gente come pelos nossos ancestrais, né? Pode ser, por exemplo, uma pessoa que morreu na família, né? Logo depois de um luto, depois que um familiar muito próximo meu faleceu, eu comecei a engordar, né? Depois que eu tive um abuso, né? Então, isso tudo a gente olha para a gente tentar saber a causa deste problema. Então, não é só simplesmente fazer o tratamento, né? Então, a gente olha para o nosso sistema de uma forma simples. A gente olha com amor, com respeito. Aquilo que aconteceu foi da forma com que tinha que acontecer. Então, eu só vou conseguir emagrecer a hora que eu olhar, desculpa, para esse abusador. Então, a partir do momento que eu olhar e também saber que eu estava sendo vítima dessa circunstância, eu começo a emagrecer. Olhar para saber também que eu acabei atraindo esse abusador, né, de uma certa forma. Então, esse é um outro ponto. Um outro ponto é a gente conhecer a história dessa família, né? Tem família que passou fome no passado, como eu falei, gerações. E essa questão, gente, quando é uma questão familiar, pode passar de geração em geração. E fica muito evidente que pode ser bem complexo em relação a questões de 5 gerações. Então, se aconteceu lá atrás, em 5 gerações pode acontecer também. Então, a gente ressignifica e é como se fosse a gente cortar, né, aquela corda, aquele cordão umbilical a respeito disso. Você quer falar alguma coisa, Maria Cristina? Tem uma coisa muito interessante também,
na alimentação, a gente se policiar dentro do sistêmico e olhar se o nosso alimento não está infantilizado. Que tipo de alimento que eu adulta, estou comendo, que é um alimento infantil, que eu não pude comer na infância, então eu como agora? Sim. Sabe? Alimento infantilizado. Sim, aquele alimento que foi que até eu falei no início, né? Você quer comer uma coisa e a sua mãe vai e fala não. Isso fica muito forte, né? São situações que acontecem. Teve já diversas situações de pessoas que vai, por exemplo, acaba contando, eu queria ter comido coisas assim. Uma lata de leite moça sozinho. Sim, aí você tá lá, você vai lá e pede uma colherzinha para a mãe vai falar, vai lá e dá. Aí você pede a segunda colherzinha, a mãe vai lá e dá. Na terceira colherzinha, a tua mãe fala, não, sai daqui, moleque. Né? Sai daqui, menina, não vou dar mais, porque já comeu um tanto. Só que aquela criança não tem aquela percepção daquele não, porque ela já comeu muito. Né? E aquilo lá pode fazer mal para ela, pode dar uma dor de barriga, né? Enfim, pode acontecer diversas coisas, pode vomitar. Aquele não é para isso, mas a criança não entende como uma forma de negação, que é aquele olhar infantilizado, né? Mamãe não quis dar a comida, né? E quanta coisa que a gente traz da nossa infância, né? Dos nossos pensamentos, das coisas que aconteciam antes, né, e que hoje acaba sendo diferente, que a gente começa a olhar para tudo aquilo que aconteceu. Bem isso mesmo, né? Então, é como se é uma questão de fidelidade, né? Então, é importante também, uma outra questão disso tudo, é refletir a questão da força, né? Se esse ser gordinho, esse ser forte, né? Uma pessoa forte, né? Se tem a ver com isso daí, porque às vezes se a pessoa emagrecer, ela vai entender que ela é fraca, né? Que ela não é uma pessoa e ela acaba perdendo a força, né? Então ela quer ser forte, quer ser grandona, né? Aí eu te pergunto, qual que é o seu lugar, né? Não queira ser demais. Como que é para vocês ouvir isso daí? Qual que é o seu lugar, né? Então, muitas pessoas, elas aparecem, por exemplo, mais gordinha, mais forte, por fidelidade a alguém da sua família, né? Uma avó, ou um avô que foi gordo, ou um pai ou uma mãe, né, que foi um pouco mais forte. Então, por amor a eles, né, eu também sou assim, né? Gente, eu lembrei de uma questão aqui, que até eu falo com a minha mãe, né? Até ia mandar um link para ela e acabei não mandando, porque ela também costuma dormir um pouco mais cedo. Eu estava entrando numa questão com a minha mãe bem forte em relação a emagrecer e engordar. A gente estava um efeito sanfona. Sabe aquele efeito sanfona? Você emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. E a hora que eu caí a ficha, a minha mãe emagrecia e eu engordava. Minha mãe engordava e emagrecia. A gente estava dessa forma. Vocês não têm noção. E foi assim, eu só caiu a ficha depois de um tempo. E essas coisas, gente, acontecem com a gente o tempo todo. Na minha aula de terça-feira de constelação, as meninas que estão aqui, não sei se a Cláudia faltou da aula terça-feira, a Márcia estava na aula. O que eu falei? Meu pai chegou para mim esses dias, é uma coisa que eu tenho que refletir sobre isso daí. Todas as casas que eu comprei, eu já comprei duas casas e um apartamento. Todos são de esquina. Não teve uma casa de aluguel que eu morei de esquina. Não teve. Fala assim, eu aluguei uma casa e foi de... Então, as coisas vão criando um padrão de repetição que, assim, a gente olha e fala, nossa, gente, mesmo. Eu moro numa casa de esquina hoje, que é minha, né? A gente comprou, eu e o meu marido, e eu que escolhi a casa, né? E é uma coisa, assim, que eu ainda preciso ver o que está acontecendo, né? Da gente olhar para isso daí de uma forma diferente. E eu não tinha caído minha ficha. Meu pai que veio falar para mim, olha só como que é, né? Os padrões vão se repetindo,
né? E isso com a nossa alimentação, enfim. Érica! Ouvindo? Eu estou aqui com um participante. Ai, que coisa linda! Eu estou ouvindo também, né? Polly, você está falando disso, e foi até que eu falei, um dos motivos que eu comecei a me aprofundar nessa área. Você está comentando sobre a pessoa forte. Quantas vezes já aconteceu comigo da pessoa ter o resultado, começar a ter resultado e parar? Então, assim, aí eu comecei a perceber exatamente isso. Às vezes a pessoa começava a ter resultado, assim, em uma semana, e ela desistia. Aí a pessoa fala, como assim? Tá super tranquilo, tá indo numa boa, mas aí foi onde eu comecei a entender que ela começou, tipo assim, estou me desaflorando, né? Estou perdendo a minha capa. Então, aí a pessoa simplesmente desaparecia. Você ia tentar falar com ela, ela começava a fugir, dar desculpa e ir embora. É muito interessante. Por isso que a gente fala que esse processo de emagrecimento é muito além, né? Porque simplesmente comer menos e treinar mais realmente não é muito pouco, né? Você ir só nessa parte, né? Sim, gratidão, Érica. Aí, tá, gente? Tô de ouvido aqui. Obrigada. É o Miguel. Oi, Miguel! Oi, Miguel. Já tô me cuxone. É isso aí. Aí. Então, é uma fidelidade cega, né? É esse amor cego. Isso é uma forma de amor cego. Tá? Em constelação, a gente aprende sobre amor cego. A questão da alimentação é uma forma de amor cego. Tá? Tanto a fidelidade do sistema ou algum trauma que aconteceu. Certo? A Marinês quer falar? Quero sim. Quando você falou sobre a respeito da alimentação infantil, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente, meu nível de doce para doce é extremamente altíssimo. Por exemplo, tem coisas que eu nem sinto que é doce, tipo uma fruta. Eu fiz ficar 1 ano sem comer doce. Foi a primeira vez na minha vida que eu consegui. Ainda não chegou 1 ano, mas nos primeiros dias eu quase surtei, tive que até tomar remédio, porque eu estava muito, muito ansiosa, porque eu como muito doce. O meu nível de doce é assim, 2 caixas de bombom é estralar de dedo. Eu queria ser igual aquelas pessoas, comem um pouquinho de doce, nossa, maravilhoso. Eu não, meus doces sempre foi no prato. E você falando sobre mãe negar, lá na minha casa nunca foi negado nada. Tô aqui tentando recordar, assim, porque a gente morou em sítio, né? Então, você sabe que tudo, quando faz doce, é naqueles tachos. Então, lá em casa, os doces de leite era comido no prato. Nunca foi de colherzinha. E meu nível de doce, eu tô falando assim, falei assim, gente, será que tem alguém no meu passado que eu tô acompanhando? Porque lá na minha casa, todos nós somos doceiros, mas eu agora que tô aprendendo a comer comida de sal, por causa justamente de uma doença que eu tive há poucos dias internada, 15 dias atrás. Tá fazendo 25 dias que eu saí do hospital, mas passei 15 dias internado com trombose. E quase morri. Mas, assim, aí, nesse período agora que eu estou sem comer doce, eu consigo hoje sentir um gosto numa laranja, coisa que eu não conseguia. Entendeu? Nem a tâmara eu achava que ela era doce, eu comprava para comer, para ver se saciava. Falava, comprou fruta doce, às vezes você passa a vontade de comer o doce, ainda não achei essa fruta, até hoje que substitua. Então, como ela falou lá, a colega falou sobre a gente ter uma comida infantil, será que o meu caso se refere a isso também? Olha, Marinês, pode ser. Eu, assim, a gente conversando um pouquinho, eu vejo mais uma questão voltada à questão da ansiedade que você trouxe muito forte a respeito disso, né? Então, tem que ver a causa da sua ansiedade nessa questão, porque você não traz toda a alimentação, você traz muito forte o doce. Lembra que eu falei aquele hormoninho que a gente precisa, endorfina? O hormônio da felicidade? O que não está te deixando feliz? O que está te deixando ansiosa, né? Então, às vezes é uma questão de felicidade ou uma questão de ansiedade. Eu acho que está mais voltado a essa questão, certo? Qual outro doce, né, Poliana? Qual outro doce que faltou lá atrás?
Ou uma questão de falta também. Mas o jeito que a Marinês trata aí, claro, a gente tem que abrir o campo e a gente vê o que está acontecendo, por exemplo, numa constelação ou outro tipo de terapia, né? Mas eu olharia mais para essa questão da ansiedade, né? Pode ser também essa questão da infantilização a respeito do alimento, mas eu não vejo muito, né? Ou essa questão mesmo da própria felicidade. O que deixaria você mais feliz do que um doce? O que você está procurando na sua vida? Talvez uma questão para você refletir. Eu bebia muito refrigerante, demais, 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 demais. E aí meu esposo, não, vamos parar com isso, a gente está bebendo muito refrigerante, não sei o que, tal. E eu não vou parar, não. E um dia eu acabei parando, não me lembro por quê, foi muito natural assim. E assim, acho que foi bem no final da gestação, e eu também enjoei um pouquinho. E aí, no começo quando a minha filha nasceu, né, eu tive parto normal. Então, esse período, a minha alimentação mudou muito, muito. Eu nem fiz esforço para isso. Eu pensava nela. Então, eu parei de comer feijão na época, eu nunca mais bebi refrigerante, falava que era bom comer canjica, ia lá comer canjica. Então, minha alimentação mudou muito, eu sequei, né? E eu vi que foi uma questão que eu comecei a me alimentar mais saudável, não comia doce. Quando ela nasceu também, eu evitava de comer doce, porque ela ia ver eu comer doce. Hoje, minha filha nunca bebeu refrigerante, pelo menos que eu acho. Ela tem 6 anos, né? A gente não bebe mais. Porque eu falei assim, nossa, eu já fiquei 1 ano sem beber refrigerante, já fiquei 2 anos sem beber refrigerante. Eu vou voltar a beber refrigerante, já consegui ficar até agora, né? Então, assim, eu comecei a substituir por suco. E suco também, se não for qualquer suco agora, hoje o doce daquele suco de caixinha, ai, me dá até um arrepio. Não desce mais, né? Então, assim, eu gosto muito de beber água com gás ou suco natural. É o que eu bebo hoje, para mim é tranquilo. Né? Claro que a gente tem que melhorar mais a questão da alimentação. Mas foi uma coisa assim, de vez em quando eu olho uma Coca-Cola gelada, quando tá muito calor, eu olho, dá aquela vontade de você, mas não fiz até agora, eu vou fazer, né? Então, assim, tem que ser leve, também não adianta a gente fazer uma questão forçada, porque se eu forçar esse, eu não posso, é leve para você, eu não posso, fiquei 1 ano. É leve para mim agora continuar, às vezes eu não penso mais e pronto, para mim tá leve, né? Agora, para você está leve isso daí até quando, né? Então, assim, porque senão você começa a substituir. É a mesma coisa, aquela pessoa que larga o cigarro, né? Mas coloca uma outra coisa, né? Ou para de roer a unha, rói a unha, mas acha um outro vício, né? Então, às vezes, só faz a substituição, tá? Então, é uma questão para a gente estar olhando aí. Né? Então, a gente precisa cuidar do nosso interior, ver a hora que a gente vai comer, a forma do que a gente come, né? Olhar para tudo, olhar para todos, né? Cuidar da gente. E isso daí eu estou falando para vocês, mas eu estou falando para mim também, tá? Tô falando aqui, tô dando uns puxãozinhos de orelha. Eu preciso melhorar na minha alimentação. Né? Eu não me acho uma pessoa, por exemplo, eu sou mais fortinha, mais gordinha, mas eu me acho uma pessoa bonita, né? Eu me vejo dessa forma e tá tudo bem para mim. Só que é uma questão de saúde. E aí, o que eu vou fazer para eu melhorar a minha saúde? Até quanto tempo que eu vou aguentar o peso do meu corpo? E aí? Né? Hoje eu aguento, hoje eu tô nova, e aí eu vou envelhecendo e vou conseguir aguentar ser um pouquinho mais forte? Se talvez eu fosse um pouquinho mais magra, talvez não melhoraria meu bem-estar, né, físico, até minha mente. É uma questão da gente a gente fazer uma reflexão e colocar na balança, né? Às vezes, por exemplo, eu peguei Covid recentemente. Eu já senti a falta de, por exemplo, Érica, tampa os ouvidos, de um exercício físico. Porque o meu pulmãozinho, eu tive bastante tosse. O dia que tá mais fresco, eu tô tendo tosse ainda, né? Daquela tosse um pouquinho asmática. Então, assim, eu senti a falta né? Tá um pouquinho mais fortalecida fisicamente, né? Talvez tá um pouquinho mais magra. Então, alguns starts só vai começar a aparecer a hora que a gente, né, se olhar. Mas, tipo assim, eu falo assim, eu vou parar agora e vou fazer uma dieta, né? Isso
é pior. Quem assistiu a aula da Érica viu, né, que fazer a dieta forçada é pior. Por quê? Vai soltar hormônios que vai fazer engordar mais ainda. Não adianta isso daí, né? Então, a gente tem que se olhar para isso daí, né? Refletir. E a constelação familiar, por exemplo, ela é uma terapia que ela vai olhar para isso daí, ela vai olhar para a vida da pessoa, olhar para onde que iniciou o problema, olhar sem julgamento, né? Olhar para a questão da ancestralidade, olhar para si mesmo, né? Quando você dá o direito de pertencer a todos, né? A gente acaba agindo com gratidão e tem o equilíbrio e a gente conhece o nosso verdadeiro lugar. Né? Qual que é o lugar? Qual que é o nosso verdadeiro lugar? Então, eu trago essa reflexão para vocês. Qual que é o lugar de vocês? Né? Enquanto pessoa, enquanto esse lugar que a gente ocupa no espaço, né? Essa parte física. Se a gente olhar, por exemplo, essa garrafinha, ela ocupa um tamanho no espaço, né? É a mesma coisa aquele ditado, não queira colocar São Paulo dentro de São José do Rio Preto, por exemplo, né? São José do Rio Preto, que é menor, a gente consegue pôr dentro de São Paulo, mas São Paulo dentro de São José do Rio Preto, não. Se eu colocar muita água dentro dessa garrafinha aqui, vai transbordar. E é isso que acontece com as nossas emoções. O que acaba sendo leve para nós, ok? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Marinês? Não, tô tranquilo. Tranquilo, então. Kelly, como que... Oi, deixa a Adriana. Oi, desculpa, a Kelly vai falar, eu falo depois. Não, pode falar Não, você. pode falar. Depois eu quero entrar num exercício. Tá. Eu vou fazer com não, vocês. O meu problema não é... eu sempre fui gordinha, assim, quer dizer, eu me vejo gordinha desde que eu me entendo por gente, né? As pessoas falam que eu sou meia doida, que eu tenho... Até a mulher do... Ai, meu Deus, qual é o nome dele? É um apresentador. Ela também se via gorda. Não. Ai, do apresentador... Ai, esqueci, meu Deus. É Thiago? É o Thiago Life. É. Ele tem uma esposa linda, maravilhosa. Ela é jornalista, mas ela é linda. E também, acho que ela já foi modelo. Mas tem até um nome essa doença. Que você se olha no espelho, só que você se vê gorda. E ela se via gorda e feia, né? Então, ela foi fazer um tratamento. E eu, desde criança, me via gorda. E engraçado que o meu filho mais novo também, ele se acha que ele é gordo, que ele é feio, né? E então meu problema é esse. Aí e também passei a engordar depois que eu entrei na menopausa, ficou pior ainda, né? Então aí deu uma boa engordada. E aí esse problema que eu me vejo, as pessoas falam assim que eu sou louca, mas eu me vejo gorda. E um problema que eu estou tendo de saber envelhecer. Eu não consigo, eu não aceito, né? Eu vejo minhas fotos antigas e não aceito me envelhecer. E até o meu marido, ele fala assim, é muito complicado, você não aceita a velhice, cabelo branco, rugas, nada. Eu quero ter aquele corpo que eu tinha aos 18 anos. É isso. Gratidão. O que a Lucivânia está falando aí, Lucivânia? Eu sou igual a Adriana, não aceito envelhecer. É isso aí, gente. Eu falo para minha mãe diz que eu estou doidando. Eu falo, gente, eu nunca parei para me ver velha. Não. Apesar de eu ter, tipo assim, parece que o corpo está cansado, eu me vi outra hora que eu falo que eu estou velha. Mas tem alguma coisa dentro de mim que ainda está criança ainda, sabe assim? Vontade de fazer muita loucura, sabe assim? Aí eu penso que eu já estou com 33 anos. Nesses 2 dias eu já estou com 40. Aí meus filhos estão crescendo. Eu falei, agora eu estou ficando velha. Não dá. É isso aí. Kelly. Oi. Tá bem? Melhorou? Tô sim. É alguma coisa relacionada à alimentação?
Não, Não? é mais familiar mesmo. Tá. Eu vou tirar uma cartinha para você, então, tá? Que hoje eu não tô querendo sair fora do foco Tá, da alimentação, tá bom? tá bom. Pode ser que Uhum. talvez semana que vem a gente consiga fazer algum trabalho que eu também vou fazer atendimentos e as pessoas também que estão participando, ou outras pessoas que vêm pode fazer atendimento também. Vou tirar uma cartinha para você. Tá bem. Vou tirar outra, porque essa daqui é a cartinha que não... Ó, então vamos lá. E a hora que eu acabar de ler a cartinha da Kelly, a gente vai fazer um exercício, tá bom? Então, gratidão é um ato de realização na vida. O sentido de gratidão é um dos maiores do ser humano. Ele só pode ser apreciado dentro de si, a partir do momento que você aceitou tudo aquilo que você fez parte na vida. A sua luz, a sua sombra, suas origens, seus desafios, suas bênçãos, tudo que veio antes, assim como foi a vida em si, exatamente como ela é. Mais que um sentimento, a gratidão é uma ação de realização de você na vida. É você agir na vida e realizar sua gratidão através de suas ações. É fazer algo de bom com tudo aquilo que foi exatamente como foi. Muitas vezes não falta amor, falta realizar a sua gratidão na vida através das suas ações. Tá? Espero que tenha feito sentido para você. Fez sim. Então, vamos Obrigada. Poliana, Oi! aqui eu comprei uma apostila da Renata Hernandes, ó, emagrecimento sistêmico. São 10 exercícios sistêmicos super interessantes, sabe? Que legal, Rita! Você conhece esse material? Não conheço. Você consegue fazer um exercício com a gente na próxima quinta? Uai, eu posso fazer, né? Então, tá Quem intimada. sabe? A aluna é para isso, para trabalhar também. Então, na próxima quinta-feira, a primeira coisa que a gente vai fazer é o exercício da Rita. Tá bom? Então, tá bom. Combinado. Tem vários temas aqui, ó. Eu abri aqui na aceitação. Aí você escolhe um, aí na quinta-feira você faz. Ok? Então tá. Nós vamos fazer. O amor cego que engorda, ó. Tem esse tema aqui. É um exercício. Aí você escolhe um bem legal para nós. Tá bom. Combinado? Agora eu vou pedir para vocês sentarem de forma mais confortável, relaxar um pouquinho. Posso ficar deitada? Pode ficar deitada. Se espreguicem, relaxa, boceja, dá uma mexida, sentem de forma confortável, pode deitar. A gente vai fazer o exercício Fonte de Luz Emagrecedora. Então, todos em posição confortável. Fechem os olhos. Trazem uma respiração profunda. Agora é o momento que você vai se conectar de forma harmônica, de forma alegre, feliz com o seu eu. Você vai agradecer o Criador de todas as coisas pela oportunidade de você estar viva. Você vai agradecer pelo ótimo funcionamento do seu organismo, que se movimenta magicamente todos os dias. Agradeça. Vibra nessa energia. Agradeça e abençoe o seu corpo físico. Abençoe o seu cérebro, o seu coração.
Abençoe seus rins, o seu estômago. Abençoe o seu intestino. Abençoe o seu sangue que pulsa no seu coração todos os dias. Abençoe o seu organismo todos os dias. Abençoe as veias, todos os ligamentos que compõem o seu corpo físico. Agradeça o Criador de todas as coisas por essa oportunidade de você estar viva. Agradece pelo ótimo funcionamento do seu organismo, que se movimenta magicamente. Agora, abençoe o seu estômago, abençoe as suas veias, a sua audição, os seus olhos, a sua boca, que quebra esses alimentos. Abençoe o seu paladar, abençoe o seu sentir. Seja grata por sentir todo o gosto do alimento que é ofertado a você. Abençoe o seu corpo. E agora, comece a se tocar. Seu corpo completamente, fazendo uma limpeza da cabeça, os ombros, os braços. Passe suas mãos nos braços, toque suas pernas, a parte do seu corpo. E faça essa limpeza. Toque o seu membro que está em desarmonia e fale assim para ele, na sua mente: eu abençoo você. Eu abençoo a mim mesma. Abençoe como se você estivesse passando uma energia para você mesma. Imagine que está saindo uma luz da sua mão e que essa luz é uma bênção que vem do Criador na sua direção. E você está passando essa energia para você mesma. Diga mentalmente: eu me abençoo. Se é o rosto, diga: eu abençoo o meu rosto. Muito obrigado, gratidão. Se é a barriga, o braço, diga: eu abençoo você. Se solte de todas essas amarras. Se desprende todas essas amarras coletivas que levam a humanidade ao ápice da ignorância. Se faça leve, se faça solto. Abençoe a você. Traga essa energia positiva para você. Uma energia tão positiva como você nunca fez antes. Diga mentalmente: eu me amo e eu me aceito como eu sou. Eu me amo, eu me aceito como eu sou. Vai repetindo essa frase constantemente. Eu me amo, eu me aceito como sou. Eu me amo, eu me aceito como sou. Eu me amo, eu me aceito como eu sou. E agora, imagine que através dessa energia, você está passando por você mesmo. Imagine a possibilidade, se você estiver necessitando, que seu corpo emagreça.
que você esteja necessitando de uma cura, aqui e agora. Enxergue o seu corpo como você gostaria que ele estivesse. Se você não se acha bonita, se imagine como se você estivesse bonita. Como você gostaria que o seu corpo fosse? Você seria mais magra, mais gorda, mais feliz, mais alegre? Como seria a demonstração do seu corpo? Como seria o seu corpo se estivesse emagrecendo? Ou se ele estivesse engordando? Ou se ele estivesse tomando uma outra forma? Que forma você gostaria de chegar? Se imagine até chegar nesse ponto. Esse exato ponto que você almeja. E assim, você decora essa imagem. Como está o seu corpo? Enxergue você naquela roupa que você quiser. De calça, vestido, bermuda. Como que o seu corpo é ideal? Como você gostaria de se vestir agora? Busque sentir aqui agora uma luz, essa que está sobre a sua cabeça. E essa luz vai começar a vibrar. Você nessa amplitude, nessa magnitude da vida. Transformação, o que está acontecendo. Enxergue o seu corpo, todos esses detalhes. A luz continua sobre a sua cabeça. Eu magro começa a se manifestar. Eu magro começa a manifestar em você. Eu magro, o meu corpo ideal, como seria através de pensamento e dos hábitos. Mais uma vez, enxergue o seu corpo. Decora essa imagem e vai voltando devagar para cá. Com essa luz que vai continuar sobre você. Dizendo sempre, eu me amo e agradeço como eu sou. Eu me amo e me aceito como sou. Eu me amo e me aceito como sou. Eu me amo e me aceito como sou. Respira fundo. Eu me amo e me aceito como sou. Eu me amo e me aceito como sou. Eu me amo e me aceito como sou. E quando estiver pronta, aos poucos, pode se mexendo. Abrindo os olhos, cada um no seu tempo. E voltando. Isso, aqui agora todo mundo. E como que é agora para vocês se amar e aceitar como vocês são? Alguém gostaria de falar sobre o exercício, o que achou? Se fez sentido ou se não fez sentido também? Lucivana, você que falou que não aceita ficar velha. Fala assim, eu me amo e me aceito como eu sou. É difícil, porque o bucho não deixa. Mas eu falei. Você falou, O bucho, né? mulher. Hã? Eu não dou conta de falar, mas eu falei na hora do exercício. Mas é uma coisa que eu sei que eu falei, mas não foi de 100%. Certo. Porque eu não consigo me olhar no espelho e gostar. Mas você conseguiu se imaginar no corpo ideal. Filha, nossa, eu me consegui imaginar naquele corpinho que eu quero. Se um dia eu chegar lá, mulher, vai ser eu acho que vai ser a maior felicidade. Certo. Todos nós podemos chegar no corpo ideal, no corpo que quer,
né? Sendo magro, sendo gordo, enfim, independente. Ai, Poliana, eu acho tão difícil para mim. Um bucho. O meu problema é só o bucho. Eu posso continuar do peso que eu tô na bunda, na perna, no braço. O meu problema é o bucho. É isso aí. É tão engraçado isso que você me falou agora, fez eu lembrar de uma questão. Nesse efeito sanfona, eu e minha mãe, né? A gente é de família que tem o popozão, né? O bumbum bem grande, né? O popô bem grande mesmo, né? Sempre quando era pequeno, a forma do bumbum era muito grande, né? O quadril muito avantajado. Então, sempre ficou à mostra isso daí. Gente, minha mãe emagreceu tanto que o quadril foi embora. E o bucho ficou, Lucivânia. Ah, não! Tô te Sério? falando. O bucho ficou. Então, assim, às vezes a gente acha que... Não estou falando você, tá? Mas eu falo assim, às vezes você fala assim que o problema é o bucho, às vezes não. Eu achava que o problema era o quadril. E eu vi que era outra coisa completamente diferente. Pois é assim, ó, igual tu. Eu não te acho gorda. Porque teu quadril já te deixa cinturada. Tem tanta gorda bonita. Eu não consigo me achar bonita igual eu acho certas gordas bonitas. Não tem muita coisa que assenta. Então, repita sempre a palavrinha. Eu me amo e me aceito como sou, mesmo que for difícil no começo. O ideal é que a gente faça um exercício, gente, quando a gente faz esse tipo de exercício, é conseguir manter ele por 21 dias, tá? Sem falhar. Então, assim, 21 dias, não falhe nenhum dia. Vai na frente do espelho, se olha e fala assim, eu me amo, eu me aceito como eu sou. Sem esquecer, sem falhar um dia, tá? Por 21 dias. Depois que passar esses 21 dias, as coisas vão se tornando mais leve, tá? Mas façam esse exercício com vocês. Quem tem algum problema relacionado com a questão física, vai na frente do espelho e fala assim, eu me amo e eu me aceito como sou. Vocês vão ver que no início, gente, parece besteira, mas depois vai começando a fazer sentido e começa a refletir no que vocês podem melhorar, na questão, talvez, de o que pode te deixar você mais bonita, passar um batom, né? O que você gosta, o que você pode. Começa a refletir essas coisas e vai fazendo um exercício com você mesma, né? Às vezes quando a gente se torna mãe, a gente esquece um pouquinho de nós, a gente começa a cuidar muito do filho, do marido e nós mesmos, como que é? Né? Será que a gente se cuida da gente? Então, às vezes, o problema não é o bucho, o problema é você, né? Só para você refletir, aqui a gente puxa a orelha também, tô puxando minha orelha também, viu? Pois eu sei que eu esqueci de mim. A única coisa ainda assim que eu não deixei 100% foi o meu cabelo. O meu cabelo sempre... Eu acho assim, que se o cabelo tá bem, eu acho que dá para mim entrar em qualquer lugar. Mas eu entro em qualquer lugar, mas tem uns lugares que eu fico até com vergonha de entrar, assim, sabe? Certo. Agora, esses dias eu tô um pouco mais magra, mas... Claudinha, aproveitando que você tá aí. Claudinha, existe... Olha eu, né? Existe algum floral, alguma essência que pode auxiliar a gente nesse processo de emagrecimento, de auxiliar a gente para a gente ficar mais bonita? Tem sim. Tem óleo essencial de cacau, com o grapefruit, com a pimenta preta. A pimenta preta, inclusive, eu utilizo com as pessoas que estão querendo largar um vício, né? O de cigarro, por exemplo. Então, um óleo essencial de patchouli também, que traz essa mudança de comportamento, né? Quando você vai começar uma nova dieta, né? Uma reeducação alimentar, que é melhor, né? Do que dieta, né? Então, tem óleos que você faz um blend de grapefruit com patchouli, coloca uma pitadinha de gerânio para dar um up, né? Um cacau absoluto. Tem uns blends bem interessantes para você perseverar ali naquela energia da mudança e de você se querer bem, né? O ideal de corpo que você quiser. Muito legal. Muito grata. É isso aí, Lucivânia. Então, começa fazendo exercício de 21 dias, depois você procura uma das meninas ou eu para fazer uma constelação. Ó, a Luciana está constelando, a Rita, a Isiná. Tem várias pessoas que podem fazer uma constelação para você. Aí você passa com um atendimento com a Claudinha
que ela vai te indicar os óleos essenciais adequados, e aí, por fim, você vai na Érica, e você fica completo. Tá bom. Não, a constelação quero fazer futuramente. É isso vou aí, fazer. você faz um caminho aí completo, né? Tem as meninas também, aproveita aqui que a gente vai fazer umas constelações ao vivo. Ai, que Oi, legal. Ana. Posso falar uma coisa rapidinha? Sim. Para quem não conhece, talvez, como a Cláudia falou do óleo de cacau, né? A gente trabalha muito lá no espaço com a gente faz rituais de cacau, né? Que traz muito mexe muito com o cardíaco, né? Então, o cacau ele traz a felicidade, né? Então, para quem não conhece ainda, tem também chá da folha de cacau, tem o cacau puro, que aí tem que ser cacau orgânico, né? Onde você faz com água, com um pouquinho só da pimenta que ativa, para você tomar durante alguns dias. Você toma uma vez por dia, que também traz, né, o que eu vi algumas mulheres falando, né, eu não me sinto, não consigo me envelhecer, eu não quero ficar velha, e traz um pouco para a gente que o envelhecer é algo natural da vida, né? Ficar velha é diferente, né? Porque o corpo da gente, ele vai envelhecer, mas a gente pode envelhecer além de envelhecer com a saúde, a gente pode envelhecer principalmente nos amando como a gente está, né? Eu tenho muito cabelo branco, né? Meu filho até na época da pandemia, ele falou assim, mãe, acho que você devia aderir cabelo branco. Eu falei, ó, eu posso aderir a qualquer coisa. O cabelo branco, eu ainda não estou preparada para aderir. Então, eu pinto meu cabelo, né? Eu uso cabelo loiro há muitos anos, porque eu tenho muito cabelo branco, então disfarça mais. Então, o cabelo branco, para mim, é algo que eu acho lindo. Eu vejo mulheres na pandemia que trouxeram, fica lindo. Eu, Luciana, não estou ainda preparada para assumir meus cabelos brancos. E tá tudo certo, vou ter o meu momento, né? Mas eu me aceito hoje também. Eu tive o meu momento difícil também com as minhas ruguinhas, porque eu sou uma pessoa que também gosto muito de brincar. Então, eu me sinto meu interior, né? Com meus 25 anos, né? O meu corpo físico, ele fala para mim hoje, Luciana, calma, né? Que o teu corpo já não aguenta tanto quanto antes. Então, você pode começar a olhar para isso com mais carinho, né? Sem dor, sem sofrimento, e achar que isso é ruim, porque não é, né? O cacau, ele traz muito essa amorosidade, né? Isso é algo que eu vivencio, né? E para quem quiser saber um pouquinho, eu também me disponibilizo a falar, que é algo simples de achar, né? Do óleo essencial, que é maravilhoso, que eu também eu já usei também, e o cacau mesmo, o cacau puro, o cacau orgânico, a casca do cacau pro chá, para quem precisa ter mais essa tranquilidade, trazer amorosidade, né, que ajuda inclusive no processo do emagrecimento, que aí você se vê como você é, você começa a se amar mais e você começa a se olhar com mais amorosidade para você chegar onde você quer, né? Não num arquétipo que alguém quer, mas o que te faz bem, que te deixa saudável, né? Saudável, hoje mais do que nunca é isso. Tá bom? Obrigada, gratidão pelo tempinho. Gratidão, Luciana. Então, é isso daí, meninas. Aí, na próxima semana, a gente tem, então, a Rita, que vai estar aqui dando uma aulinha para nós, fazendo um exercício sistêmico com a gente. Eu vou estar passando esse artigo que eu escrevi, bem simplesinho lá no grupo, quem tá? Pode estar olhando também, quem tiver algum material, alguma coisa a respeito do tema de emagrecimento para poder tá disponibilizando lá no grupo, até o mesmo trabalho que faça, pode estar comentando lá, tá bom? Vocês estão
Fique bem à vontade enquanto a isso, tá bom? E então na próxima semana a gente faz esse exercício da Rita. E se tiver alguém com um tema relacionado a essa parte do cuidar, a essa parte do emagrecimento, então a gente vai fazer uma constelação, um sorteio, né, com quem estiver presente aqui, tá? Só que tem que ser o tema relacionado a isso daí. Quem sabe, Lucivânia, ó. Não falte quinta-feira. Não se auto-sabota. Tá bom, gente? Então, eu vou tirar uma cartinha. Deixa eu ver, cadê minha cartinha aqui? Quinta-feira já vou estar disponível aqui. Quem sabe eu não vou ganhar. Então, aí a gente faz um relacionado a esse tema. Acho que ficou dentro do carro. Eu vou tirar uma outra cartinha dessa. Já que eu falei que ia tirar a cartinha, vou tirar uma outra cartinha dessa daqui, mas eu queria outra, mas tá bom. O salvador torna-se um agressor. Aquele que assume o papel de salvador ou justiceiro ocupa o lugar de agressor. Ele agride aquele que julga. Serem os agressores da causa que defende. Agredir torna-se tão agressor quanto os que julgam. Então, torna-se igual a seu inimigo. No olhar sistêmico, não há certo, não é errado. Não há o melhor nem o pior. Todos estamos imersos naturalmente em causas e efeitos. Muitos de nós sequer sabemos o motivo pelo qual agimos de tal determinada forma. Isso não significa que você precise se acomodar. Você pode sim atuar naquilo que você acredita e pode ser diferente. Essa não foi para você não, né, Lucivânia? Gente, gratidão. Ótima semana para vocês. Até a próxima. Gratidão. Gratidão. Boa noite. Boa noite, pessoal. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa noite.